o dispositivo pela primeira vez, vocês vão receber dentro da caixa essa régua do Carrier, que vem dentro da caixinha. Mas vocês podem medir o Carrier com qualquer régua. Então, por exemplo, se você tiver um caso aqui já para medir e solicitar para a empresa, você vai aprender agora como medir com qualquer régua. Quando você comprar o aparelho, vai vir dentro da caixa a reguinha personalizada. Mas se você não tiver, não tem problema. Qualquer reguinha você consegue medir e eu vou mostrar para vocês. Vocês já viram que vocês podem colar o Carrier no primeiro molar até o molar, liberando espaço para caninos permanentes. Sim, é normal, é comum. Eu tenho muitos casos nessa situação. Eu estava falando com um colega semana passada, ele me mandou 2 casos que ele iria colar o Carrier no pré-molar para liberar espaço para canino. Então é muito comum. Por isso que o Carrier tem esses tamanhos diferenciados. Mas o importante aqui dessa parte da aula é vocês terem a noção que esse protocolo, agora que eu estou falando, é um protocolo padrão. Padrão quer dizer, se é um caso de classe 2 ou de classe 3, é essa mesma regra. Se é um caso subdivisão, é essa mesma regra. Tá bom? Então, o tópico padrão quer dizer isso. Que é para classe 2 ou para classe 3, vocês vão fazer do mesmo jeito a medida. Bom? Quando for nos elásticos, eu vou colocar protocolo individualizado. Aí vai ter variáveis, que eu vou mostrar lá quando eu for falar sobre os elásticos. Fechou? Tudo bem? Então vamos lá. A colagem, ali a seleção do tamanho do Carrier. A gente sempre começa medindo e a gente tem pontos de referência. E os pontos são o sulco central vestibular do primeiro molar, superior, se for classe 2, ou inferior, se for classe 3. Até o terço mesial da face vestibular do canino superior, sendo uma classe 2, ou inferior, sendo uma classe 3. Doutor, eu me confundo, eu não sei bem identificar o terço mesial da face vestibular do canino. Eu sempre me confundo. Tem uma dica para facilitar? Tem uma dica. Eu gosto de fazer assim, olha que dica legal. Para não errar, marque no centro do canino e some 1 milímetro. Pronto, para não errar. Mede até o centro do canino e soma 1 milímetro. Então, por exemplo, você posicionou a régua bem no sulco central vestibular do primeiro molar, foi até o centro do canino, deu 24 milímetros. Qual que é o tamanho que vocês vão pedir? Fica fácil, não fica, pessoal? Essa dica é na prática. Por quê? Os colegas acabam se confundindo e aí erram essa medida no canino, chega lá, o aparelho fica grande, depois tem que voltar para a troca. Então, eu até particularmente prefiro sempre medir no centro do canino, que é bem mais fácil eu localizar, e aí eu somo 1 milímetro. 100% dá certo assim. Tá bom? Pronto. Como eu falei anteriormente, o Carrier, ele tem lados para a colagem. Lado direito e lado esquerdo. É tão importante isso porque você pode ter tamanhos diferentes. Então você precisa medir os 2 lados. Você vai medir o lado esquerdo, você vai medir o lado direito, porque eu posso ter uma classe 2 completa de um lado e uma classe 2 de 3/4 de outro. E eu posso ter com isso tamanhos diferentes do aparelho. E vocês, quando forem solicitar o aparelho, se tiver tamanhos diferentes, vocês precisam falar, olha, lado direito, 25, lado esquerdo, 23.
vai chegar certinho para você o aparelho com os tamanhos correspondentes para cada lado. Isso é importante, porque em algumas oportunidades acontece o colega está com um pouco mais de pressa, mede só um lado, deu 25. Quando ele vai colar do outro lado, o tamanho fica grande. Aí tem que trocar o aparelho. Dá trabalho, imagina, o paciente já está na cadeira para colagem. Então, é uma dica bem importante essa. Classe 3, do mesmo jeito, tá bom? Classe 2 e classe 3, vocês vão medir do mesmo jeito. Sulco central, vestibular. Então, por exemplo, a régua comum. O zero da régua, bem no sulco central do molar. E vai até o centro do canino, soma 1 milímetro. Pronto. Protocolo padrão. Dicas de colagem agora. O Carrier, como eu falei, ele tem um lado certo. E eu preciso saber identificar esse lado. Ele vai chegar no meu consultório em uma embalagem. Então, olha só. Na embalagem que tiver a tampinha preta, se refere ao lado esquerdo. E na embalagem que tiver a tampinha vermelha, se refere ao lado direito. Por quê? Se na hora da colagem isso for invertido, você trava aquela movimentação de rotação. E o problema mais sério, vocês dificilmente vão conseguir remover o Carrier e colar o mesmo novamente. Na maioria das vezes, na remoção ele quebra. Então imagina, não dá. Mas, professor, eu tirei da embalagem. Olha só. Então aqui fica fácil. Ele vem com uma marcação, como uma marcação de bracket, tá vendo? Pintadinho. Isso sai da escovação. Uma marca, lado esquerdo. 2 marquinhas, lado direito. Tirou da embalagem, colocou lá na bancada. Não lembro mais qual que é o lado certo. Uma marquinha, lado esquerdo. 2 marquinhas, lado direito. É recorrente isso? É, por isso que está na aula e é importante esse entendimento. Pronto. Mais dicas de colagem. Sempre, na hora da colagem, vocês vão começar sempre a fazer a colagem pelo molar. Por quê? Aqui está uma das dicas mais principais para vocês evitarem efeitos colaterais. Estava falando com a professora há pouco. Em casos de classe 3, a gente tem um efeito colateral que pode ocorrer extrusivo de acordo com a colagem e também de acordo com a força do elástico. Eu vou chegar nos elásticos e eu vou falar sobre isso com mais detalhes para vocês. Mas aqui é muito importante eu ter em mente que eu vou sempre começar pelo molar. Por quê? Vocês perceberam que no canino eu posso ajustar um pouquinho mais para a cervical e um pouquinho mais para a incisal? E isso é um diferencial para quem faz o curso. Por quê? Por exemplo, se eu quero estimular uma extrusão maior desse canino, eu colo mais para cervical ou para incisal? Cervical, correto? Se eu quero extruir um pouquinho, tudo bem? Então, agora aqui está a dica na prática. O Carrier, ele foi feito para colar no canino no X, para ser claro, do canino. Só que, em alguns casos, eu preciso de um efeito um pouco extrusivo desse canino que está supra-irrompido.
eu preciso promover uma extrusão. Qual que é a dica? Eu posso colar o carrié no canino um pouquinho mais para cervical, se eu quero um movimento mais extrusivo. Tá bom? Essa dica é uma dica muito importante e isso pode variar do lado esquerdo para o lado direito. O lado esquerdo eu preciso de um pouquinho mais de extrusão, eu colo mais para cervical. Do lado direito eu não preciso, eu colo no centro da coroa clínica. Tá bom? Entendeu essa variável? É importantíssimo isso. Então, comece pelo canino, pelo molar, ajuste a colagem do canino, de acordo com as suas necessidades. E se você também não quiser correr nenhum risco extrusivo, se esse canino já está extruído, se você não quer correr nenhum risco, eu recomendo sempre colar um pouquinho mais para incisal. Sempre um pouquinho mais para incisal, se você quer evitar qualquer risco extrusivo. Sempre, olha só, aqui estava o centro, aqui ó, tá o X. Desce um pouquinho para incisal, para você evitar qualquer movimentação extrusiva. No canino. No canino. O molar é sempre ali, no sulco central vestibular, acompanhando a inclinação, se houver, da coroa do molar. Tá bom? No arco inferior, a gente faz a ancoragem para os elásticos. E a ancoragem para os elásticos, ela preferencialmente deve ser realizada com mini tubo. Por que, professor, mini tubo? Mais uma dica na prática. Usando o carrié há mais de 10 anos, eu posso falar para vocês. Botão, o paciente pode fazer movimentos de lateralidade e escapar o elástico. Então, mini tubo é ouro para o carrié, para fazer a ancoragem no segundo molar. Eu sempre recomendo, evite botão, porque você pode ter um botão com um perfil mais alto e com um perfil mais baixo. E se o paciente faz um movimento de lateralidade, o elástico do carrié ele é mais grosso, ele vai escapar. E se isso começar a ocorrer com frequência, o paciente deixa de colaborar. E o mini tubo com gancho é perfeito para o carrié. Entenderam essa dica? Então vamos lá, vou repetir aqui, olha, no vídeo. Agora, a colagem do canino. Se eu quero evitar qualquer efeito colateral, extrusivo mais para incisal. Se eu quero promover uma extrusão, mais para cervical. Esse canino está lá em cima já. Ah, então eu vou colar mais para cervical possível para fazer isso. Pronto. Professor, ancoragem inferior. Falei para vocês que a gente iria falar de tudo aqui. A placa de acetato. O que eu gosto? Qual que é o padrão ouro? Qual que é o padrão principal? Placa de acetato no arco inferior. É o importante. O que é interessante? O entendimento. Que você vai recortar para o vestibular essa placa de acetato. Tá vendo que ela está recortada para o vestibular. E ela continua por oclusal. Para eu ter esse contato com o antagonista. Olha só. Só é recortada para o vestibular essa placa de acetato. Para encaixar aqui o tubo. Então recorta para o vestibular. Professor, placa de acetato, 1 milímetro, 1,5 milímetros, tanto faz, da sua preferência, então não tem uma específica. Posso iniciar a movimentação com alinhadores? Por exemplo, a professora que utiliza muito alinhadores, que é referência, se ela tem um caso que o pacote dela já permite iniciar com alinhamento, ela pode iniciar com os alinhadores no arco inferior, já
fazendo a mesma ancoragem. Tem colegas que já um pouco mais avançado, já começa a alinhar de lateral a lateral, recorta o alinhador. O paciente só põe de lateral a lateral, aí depois o carrier escaneia de novo, vem alinhadores novos, porque é um plano comprehensive que dá essa possibilidade. Então, pode sim. Aparelho fixo no arco inferior. Posso colocar como ancoragem no lugar da placa de acetato? Pode. É normal? Não. Só se no meio do caminho do tratamento você decidiu ir pelo sagital. Aí remove os bráquetes superiores, cola o carrier no superior, deixa os bráquetes no inferior, faz a conjugação, molar, canino, 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 molar, conjuga todos os dentes com os bráquetes para servir como uma ancoragem e ancora o elástico no inferior. Por que eu falo isso, pessoal? E tenho que te falar tudo para vocês. Porque vocês vão receber artigos e vocês vão ver casos com bráquetes no arco inferior, casos com arco lingual de Nance, também no arco inferior. Mas o que é mais usado? Placa de acetato. E mais simples. Todos aqui já fazem a placa de acetato no consultório? Mais simples, não é? Agora uma dica também, na prática, como o meu amigo falou ali, a prática é importante. Olha só, vocês, nesse caso de carrier aqui colado, vocês percebem algum erro? Vocês conseguem visualizar algum erro nesse caso de carrier? Média. A gente não chama de distalização, a gente chama de translação, porque vem a raiz e vem a mandíbula. Mas superior em média, foram feitos, acho que mais de 60 trabalhos, que a média foi entre 3,5 e 4 milímetros. Por isso que a gente tem essa correção da classe 2 dividida. Porque o restante, se você tem 4 milímetros de translação superior, você tem 3 de avanço inferior. Que aí daria 7, que é a largura de um pré. Essa é a ideia. Mas entre 3,5 e 4. No final, inclusive tem uma pergunta que eu respondo, uma pergunta que eu vou compartilhar com vocês, sobre quanto que ele consegue fazer de movimentação superior, de movimento de translação. Uma pergunta idêntica que você fez. Pessoal, vamos voltar aqui. Vocês percebem algum erro nessa colagem? Já conseguem visualizar um erro nessa colagem? Sim ou não? Sim. Tá bom. O que aconteceu? Esse foi um caso de uma amiga que ela solicitou o carrier e ela mediu. O aparelho chegou, ela colou. Depois ela foi tirar uma foto. Na foto ela percebeu que estava pequeno e que ela colou mais para mesial aqui no molar. Estão percebendo? O que acontece e o que vai acontecer nessa situação? O carrier, nesse caso, está colado fora do centro de resistência. Onde é o centro de resistência que vocês aprenderam? Sulco central vestibular do molar. Está fora do centro de resistência. Então, a força do elástico já não vai ser aquela força que foi calculada para quando o carrier é colado no centro de resistência. Ela já foi alterada porque ele está para mesial. Nesse caso, o efeito colateral que vai ocorrer nesse molar vai ser um giro excedido. E aí ela falou: professor, pelo Instagram, me ajuda nesse caso. Aí eu falei: ó, se você comprar meu curso online, eu te ajudo.
Tem um curso online do KRS, você sabia? Se não comprar curso online... Se eu comprar curso online, brincando, lógico que eu ajudo, a gente fala brincando. Aí ela, sério, professor? Eu falei, não, eu tô brincando. Aí eu falei, ó, é o seguinte, tem uma dica. Você viu que você errou. Qual que era o problema aqui? Ela não consegue remover. Se ela remover, vai quebrar. Não adianta. E ela também não teria condição de comprar outro aparelho. 800 o par. Estético ou metálico? Tanto faz. 800 o par. Aí fica, acho que 420. O par é 800, se comprar um unilateral fica 420. Bom, mas olha, quer que eu fale para vocês? Dentro de tudo é barato, porque quem vai pagar isso é o paciente. Coloco dentro do tratamento. Eu já incluo esse valor dentro do tratamento. Então é barato. Isso no sentido, claro, que o paciente vai pagar e eu vou ter mais tranquilidade durante o tratamento. Então, o caro é o paciente ficar 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e você não finaliza o caso, o paciente começa a ficar estressado. Isso é o caro. Porque aí, pessoal, quando chega nesse ponto, a gente paga qualquer valor para se livrar. Não é assim? Sim. Para se livrar. Então aqui, voltando, pessoal, olha só. Colou errado, Anderson, eu não quero ter que comprar outro KRE, me ajuda. Você me ajuda? Sim. Então vamos lá. Você colou fora do centro de resistência, era para ter colado aqui. E eu sei, e ela já sabia, viu? O que eu fiquei feliz, que ela falou, vai girar em excesso. Ela já sabia que ia girar em excesso, o efeito colateral. Porque ela colou para mesial. Então a trava dele está mais longa, porque está colado fora do centro de resistência. Aí eu falei, que bom que você sabe. Só que agora, o que a gente pode fazer para você não substituir o aparelho? Você vai ter que acompanhar o paciente, um pouco mais de perto, esse paciente. Quando chegar na posição exata ao molar que você quer, chama o paciente, aplica a resina nessa região. E aí você vai travar. Salvou. Acabou. Entendeu? Você viu? Você viu que é uma dica simples, né? Ó, professor, obrigado, eu vou comprar seu curso agora. E comprou. E comprou. Sério. Comprou o curso. Fiquei feliz também. Tá vendo? Por quê, pessoal? Porque eu, fazendo já uma propaganda para vocês saberem, porque o curso é o mesmo que vocês estão tendo aqui. Então vocês não precisam comprar. Só se vocês quiserem depois ficar repetindo. Mas a ideia é que o curso sai barato porque você aprende do jeito certo. Entendeu? Então, essa é a ideia. Aí ela comprou, agradeceu e seguiu o caminho. E essas dicas, como você falou aquela hora ali para mim, são as dicas literalmente na prática. É aquilo. Não é num livro, numa receita que você vai achar, não. É usando, lembra que eu te falei? É eu usando, eu vendo casos e casos, e aí eu vou e pego, opa, isso é bom para aula. Jogo na aula, porque eu não quero que ninguém cometa o mesmo erro. Então essa é a ideia. Continuamos no protocolo padrão. Colagem. Sempre o que eu gosto. Mais uma dica também na prática, pessoal. Vai colar o primeiro KRE. Sabe o que eu faço? Já com o paciente, no primeiro dia o paciente fechou. Doutor, eu aceito o tratamento, tá tudo certo. O paciente já sai do meu consultório. Se eu não tenho fluxo digital, scanner, tá bom? Então eu vou dar 2 opções. Se eu tenho trabalho com fluxo digital, eu vou escanear o paciente, o arco inferior, para imprimir o modelo e fazer a placa de acetato. Se eu não trabalho com fluxo digital, eu moldo já o inferior do paciente e colo os 2 tubos para fazer a ancoragem com os elásticos. E o paciente vai embora só com os 2 tubinhos, até eu fazer a placa de acetato e chegar ao KRE que eu encomendei.
bom? Então, vamos fazer um passo, uma sequência. Mediu o paciente, já sei o tamanho. Segundo passo, moldo ou escaneio o paciente, o arco só inferior, nesse momento, tá bom? Para imprimir o modelo ou moldo. Terceiro passo, colo os tubos. Pronto, o paciente volta para casa só com os tubos e o modelinho dele inferior ficou comigo. Vou lá na plastificadora, faço a plaquinha de acetato, deixo preparada, entre em contato com a empresa, solicito o Carrier conforme as medidas do paciente. Chegou o aparelho, o Carrier, ligo para o paciente, seu aparelho chegou, você pode vir para fazer a colagem? O paciente chega para a colagem, a placa de acetato já está pronta. Então, colo o Carrier e já instalo a plaquinha de acetato e mostro para o paciente como tirar e colocar a placa de acetato. E os elásticos, e o paciente já sai com o aparelho colado. Doctor, usted menciona el tubo, colocar, es cualquier tubo solo para para tomar el molde y tener el espacio al momento de hacer la placa de acetato. Isso, por exemplo, boa pergunta. Nessa região do tubo, eu prefiro sempre mini tubo, como eu falei para vocês, não botão. Por quê? Vou passar os passos. Por que não botão? Porque o mini tubo, ele vai ter um gancho e essa ancoragem é mais eficiente com o mini tubo com gancho. Botão, dependendo da altura, o perfil do botão, você pode ter em algumas oportunidades o paciente fazendo algumas movimentações de lateralidade e escapando o elástico. E aí ele começa a reclamar que está escapando o elástico para não usar. Essa é uma dica. Só que a placa de acetato, a regra é sempre por oclusal, ela continua. Você recorta ela por vestibular. Porque na hora que você for instalar, você tem lá a placa de acetato lá no seu... Isso, no próprio modelinho do paciente que você fez a placa de acetato, você já vai marcar onde você vai colar o tubo e você já recorta ali. Quando o paciente chega, já está recortado. Então é esse passo que eu gosto de fazer. O paciente só sai com os tubos, ele fala, só esses tubos. Calma, semana que vem você volta para a colagem. E aí quando o paciente chega, tudo já pronto, como se eu estivesse colando, pessoal, é muito rápido. 4 brackets. É assim, olha, eu falo com o paciente por 15 minutos. Colo o Carrier em 3 minutos. É muito rápido. É muito rápido. O lado que eu preciso de um ajuste, eu ajusto, o outro não. Então, assim, é muito prático. O paciente sai, colei, entrego os 2 elásticos já para o paciente. Fala, olha, mês que vem você não precisa voltar aqui. Eu vou agora pedir para a Adriele, que é minha secretária, te mandar uma mensagem todo mês para pedir uma foto para a gente acompanhar a evolução. Então, basicamente, eu colei, eu vou ver esse paciente presencialmente daqui 4, 5 ou 6 meses. Ou se tiver alguma intercorrência. Se ele manda uma foto, se não está legal, se eu vi que não teve nenhuma movimentação, aí eu chamo o paciente. Não é fácil? Não é prático isso? Sei qual que é. É parecido com esse, né? Não, sei. Funciona também. Funciona. Não, esse funciona. E tem esse gancho da Infinity, funciona. Eu sei qual que é. Uma perninha assim. Inclusive a ortopedia vende lá também. Vende. Funciona. Eu falo mini tubo, que tem um mini tubo da Morelli para segundo molar, que 10 mini tubos custa R$18. Então é muito baratinho, sabe, pessoal? É prático, é mais nesse sentido. Só o botão que eu já tive 10 casos assim, relatados que ficava escapando. Aí você pedia a foto, era o perfil do botão que o profissional escolheu. Aí eu falei, não recomenda colocar botão, recomenda mini tubo, é melhor
para não ter um padrão e aí não ter nenhum problema, tá bom? Entenderam, pessoal? O passo a passo? Legal saber disso para não ter erro. Então fica tudo mais prático na hora do atendimento. Essa que é a vantagem. Perceberam o excesso de resina? Ó, outra dica, sim, deixar ser generoso com a resina, depois remove o excesso nas laterais. Normal, pode fazer isso, tá? Perceberam que ele fica no caminho um pouquinho mais para mesial? Perceberam? Vou falar sobre isso também. Por que ele fica mais para mesial no canino? E qual efeito colateral ocorre se ele não ficar assim? As 3 agora. Qual que é a ideia? Pessoal, ele fica um pouco mais mesial, por isso que a medida originalmente é no terço mesial da face vestibular do canino. Mas, quando você mede no centro e soma 1 milímetro, é a posição também correta, como eu ensinei para vocês. Ele abraça um pouco mais para mesial para trazer o dente em corpo. Então, em alguns momentos, quando o colega quer insistir na colagem do aparelho menor, ele ajusta, ele fica um pouco mais até para distal. O efeito colateral que ocorre é a vestibularização desse canino. Vai para vestibular, entendeu? Você perdeu ali o centro de equilíbrio, de referência da força, então você tem com isso o efeito colateral de vestibularização. Ele não traz assim. Ele vai fazer isso aqui, com o canino. Entenderam a importância de medir corretamente? É tão simples, e eu gosto de ficar repetindo isso, porque onde ocorrem os maiores erros? Nessas situações de medidas,
de elásticos, de protocolo, usou elástico de outras marcas, colou errado. São coisinhas simples, não são? Mas são fundamentais para o sucesso do tratamento. Não tem jeito. ¿Qué usted, por ejemplo, qué ha errado en usted con este tratamiento? Son del aparato, del carrier. Como assim? Não entendi. En el tiempo, tiene 10 años utilizando el aparato. Porque va a haber un desarrollo diferente en 10 años. Dentro de los 10 años que usted tiene de experiencia. Ah, que assim. Tá. ¿Qué momento le llegó a su cabeza que erró el tratamiento? Tá bom. Que ahora ya no hace Entendi. Ó, boa. Não só meus casos, como os outros casos assim que eu posso falar para você. Uma opção número 1 que eu não gosto do Carrier, particularmente, isso é uma opção minha, e ele foca nisso, é para tratar pacientes na dentadura mista. É uma opção que eu não tenho no meu consultório, porque aí eu prefiro aparelhos ortopédicos. Eu não vou focar no sagital. Outra situação que já aconteceu, que me deixou muito chateado, isso por inexperiência minha, um efeito colateral extrusivo para classe 3, tá bom? No canino. Por quê? Porque no começo, quando eu usava, eu não entendia a diferenciação da ancoragem do elástico para a classe 3 no segundo molar ou no primeiro molar, que com isso eu tinha que mudar a força do elástico. Eu não entendia. Eu achava que o protocolo era F1, força 1 no primeiro mês, a partir do segundo mês, força 2. Tive problema, mas depois que eu tive esse problema, ajudei vários outros colegas que eu estava contando, até para a professora. Então, o que eu não gosto de utilizar um Carrier, preferencialmente, que é o que eu falo para você assim, ó, que eu já olho o perfil do paciente e eu não gosto, já falo, não vou usar um Carrier. É um perfil mais pessoal, paciente, não colaborador. Já desde o começo, eu já falo, vou optar pela mecânica tradicional, chegou na fase sagital, entro com o propulsor mandibular. Não vou perder tempo. Então, são mais essas situações. Fora isso, você não pode indicar o Carrier para quem tem, por exemplo, implante, que pode movimentar os dentes, então é uma contraindicação, não dá. Então, se o paciente tem implante dentário, você não pode indicar o Carrier. O paciente que utiliza uma prótese removível em qualquer arco também, a gente não indica o Carrier, porque isso pode afetar a adaptação da própria prótese com o uso do Carrier. Fora isso, o que eu vi mais, assim, não decorrente dos meus pacientes, mas dos pacientes dos meus colegas, que eu me sinto comprometido em ajudar, porque se você me mostra um caso, eu vou querer que você depois me fale se deu certo ou não, sabe? Eu tenho muito isso. Eu estava dando aula em Bauru semana passada, que um colega já tinha utilizado o Carrier e voltou e falou: professor, sabe aquele caso lá? Olha aqui, que legal, sabe? Eu sou muito comprometido com isso. Então eu fico triste quando um colega, principalmente que teve o assunto abordado na sala, comete o erro que ele sabia que ele não poderia cometer, por uma falta de atenção. Aí são as situações que eu fico mais triste, assim, é quando eu vejo casos que isso poderia ter sido evitado, entendeu? Aí eu fico triste. Fora isso, eu posso te falar que 70% dos meus casos hoje eu já inicio no sagital. Até porque eu sou professor de uma escola que preconiza o Carrier na primeira fase. Preconiza.
o coordenador, ele preconiza o Carrier na primeira fase. Ele gosta muito, ele foi lá para Barcelona, fez o curso com o Carrier, tanto gosta, ele preconiza. E está abrindo para várias outras escolas, até por isso que a professora me convidou para estar aqui, porque é um assunto que, se vocês forem para o Congresso Americano ano que vem, que vai ser em New Orleans de novo, ano que vem, vocês vão ver várias outras empresas com dispositivos semelhantes oferecendo a opção sagital. Então aqui vocês já estão saindo na frente, porque vocês vão ver, se vocês forem para o SPO o ano que vem, vocês vão ver várias outras empresas falando da filosofia. O que eu vou deixar bem claro para vocês também, que é muito importante como professor, vocês entenderem principalmente a filosofia, tá bom? E o que é diferente como dispositivo dentro da filosofia, para não rotular especificamente com a marca, porque aqui também, falando da filosofia, a gente está abordando ortodontia, entendeu? Essa é a principal ideia, porque se você aprendeu a filosofia sagital, sabe das vantagens, sabe dos benefícios, mais para frente você quer usar um outro dispositivo que você considera que é tão bom quanto, você já aprendeu no curso aqui. Concorda, professor? Então, assim, eu não quero ficar atrelado especificamente ao Carrier, porque eu sou ortodontista clínico também. Então, assim, a gente tem que estar aberto para novas possibilidades. Se amanhã quebra a patente, outra empresa faz o mesmo produto mais barato, eu sei a filosofia já. Então, isso que é importante, não é, pessoal? Então, é importante e relevante. E eu gosto de deixar claro para vocês, porque quando eu vou dar aula, a aula não é Carrier o tema, filosofia sagital. O outro professor vai dar aula da filosofia convencional. Então hoje a gente faz essa mistura para entregar tudo para vocês. E aí vocês falam, olha, eu gostei desse caminho, ah não, eu gostei do outro caminho. Não é assim, professora? A ideia é essa, é passar tudo, porque o curso, e vocês vão sair daqui, quando vocês se formarem, vocês vão sair daqui para um mundo de possibilidades. Vocês não podem sair daqui só dentro de uma metodologia. Então, essa opção da escola, que eu acho que é um diferencial, trazer professores convidados com outras ideias, para mesclar o entendimento de vocês. Isso é fundamental. E eu, na minha época, eu não tive muito isso. Era a ideia do coordenador e eu tinha que seguir. Não estou reclamando, tá? Sair para o mundo, tinha outras ideias. E eu não posso e não admito ter mente fechada. A mente sempre tem que ser aberta para novas possibilidades, porque o mundo está em evolução. Os pacientes que eram pacientes de 15 anos atrás, hoje os pacientes já são completamente diferentes, não é, pessoal? Não é? É isso, então a gente tem que evoluir junto com isso. E aí depois eu tive que fazer vários outros cursos para eu chegar num consenso que eu poderia oferecer para os meus pacientes outras alternativas de tratamento. Senão eu só iria ter aquela alternativa. Então isso é legal, vocês estão de parabéns. E muitas outras escolas que estão abrindo também, eu fico muito feliz, porque você sabe disso, né, professor? Tinha ou ainda tem algumas escolas que seguem uma metodologia e ponto, né? E essa abertura que os professores aqui possibilitam para vocês, porque eles estão me trazendo aqui, eles estão investindo para eu estar aqui, pagando, eu estou recebendo, não é de graça, entendeu, pessoal? É um custo, desculpa até falar sobre isso, mas essa conscientização é importante, né? Porque é um investimento no conteúdo programático que vocês têm, que a escola faz. Então eu fico muito feliz com isso, assim, quando eu vejo.
Por que eu falo? Porque não são todas que fazem isso. Entendeu? Pronto. Pessoal, deixa eu ver. Qual horário geralmente para para o almoço? Meio-dia? Meio-dia, mas a gente Não é regra? Ó, você acha que a gente inicia ou vocês conseguem voltar 15 minutos antes? Ou vocês querem que eu vou um pouco mais e depois... Porque agora aqui eu vou falar na prática mesmo a atuação. Para trabalhar. Vocês já aprenderam e até chegar aos elásticos e concluir. Que no caso aqui seria já pós o almoço, essa parte. Para si no interrumpo. Para não